com o cântico A Cada Momento. 1, 2, 3, 4. Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tia Elisandra hoje para contar uma história bíblica para vocês. Como vocês puderam perceber pelo título, a história será sobre um rei. Mas, antes de vocês saberem que rei é este que eu quero falar para vocês hoje, nós vamos orar, pedindo para que Deus abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos ouvir e entender a palavra dele, que nós possamos saber qual é o recadinho que ele tem para nós hoje. Vamos lá? Então, feche o seu olho, fique em silêncio e ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. E neste momento queremos te pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos saber o que é que o Senhor tem hoje para nos contar. O que é que nós podemos aprender mais com a tua palavra. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia traz muitas histórias sobre reis, rainhas, né? São vários, a gente poderia citar vários aqui. Eu queria começar testando seus conhecimentos. É claro que eu não estou aí pertinho de você para te ouvir, mas é bom você testar os seus conhecimentos. Me diga o seguinte, quem foi o primeiro rei de Israel? Você tem 5 segundos para isso. Muito bem, se você disse que o primeiro rei de Israel foi Saul. Isso mesmo, foi o rei Saul. Mas, outra pergunta. E o segundo rei de Israel? Quem foi? Esse eu acho que é um pouco mais fácil. Muito bem se você disse que o segundo rei de Israel foi Davi. E nós poderíamos contar muitas histórias sobre o rei Saul, sobre o rei Davi, sobre o rei Salomão, que foi o rei que sucedeu Davi. Podemos contar a história da rainha Esther, né? São muitos reis e rainhas que se passam na Bíblia. Mas eu não vou falar de nenhum desses hoje. Eu vou falar de um rei muito especial. Na verdade, ele tinha uma característica muito especial. Sabe por quê? Porque ele começou a reinar quando ele tinha apenas 8 anos. Uau! Você deve estar pensando aí, como assim? Eu tenho 8 anos, né? Você deve estar pensando, ou eu tenho 7, ou eu tenho 9. Eu não consigo me imaginar reinando. Como que uma criança de 8 anos pode reinar, né? Pode se tornar um rei. Pois então, o nome desse rei, que assumiu o trono com 8 anos, era Josias. Repete aí comigo, Josias. Josias, ele era o único filho do rei Amon. O rei Amon era o rei de Judá e ele morreu e o seu filho assumiu o seu lugar. Porque acho que vocês sabem que funciona assim, né?
quando tem um rei e esse rei morre, quem assume o lugar dele é o seu primeiro filho, né? Em geral, é assim que acontece. Mas, então, o rei Amon só tinha um filho, que era Josias. E Josias, na época, tinha 8 anos. E ele foi declarado, então, o rei de Judá. É claro, né, pessoal, que Josias tinha vários conselheiros, tinha pessoas que o orientavam, que o ajudavam a tomar decisões, assim como você. Você não tem o seu pai, a sua mãe, um professor ou professora da escola dominical que você confia, um tio, enfim, alguns adultos que estão próximos a você e em quem você confia e que o ajudam a tomar as decisões, né? Te orientam quando você tem alguma dúvida, você pergunta. Assim também aconteceu com o rei Josias. Ele tinha os seus conselheiros. E eu acredito que ele era muito atencioso. Eu acredito que ele prestava bastante atenção nos conselhos que ele recebia dessas pessoas. E ele sempre procurava fazer o que era correto. Por quê? O pai de Josias, o rei Amon, e o avô de Josias, o rei Manassés, não foram bons reis. Eles não faziam o que era correto aos olhos de Deus. Eles procuraram outros deuses. Para vocês terem uma ideia, o templo onde as pessoas iam adorar a Deus estava abandonado, estava quase destruído, porque ninguém se preocupava em ir lá, ninguém cuidava, e vocês sabem, quando a gente não cuida de algo, a tendência é que isso acabe se estragando. E foi o que estava acontecendo com o templo. Mas o rei Josias, o tempo passou, é claro, né? O rei Josias já estava aí por volta dos seus 20 anos e ele tomou a decisão de reformar o templo. Falou, não é possível, a gente tem um lugar que nós podemos adorar a Deus e ele está desse jeito, quase destruído, vamos fazer uma reforma. E aí ele chamou, né, as pessoas lá, os homens, e começaram então a fazer essa reforma no templo. Certo dia, enquanto as pessoas estavam trabalhando lá, um sacerdote chamado Ilquias, repete aí comigo porque esse nome também é diferente. Ilquias. O sacerdote Ilquias achou um rolo parecido com esse aqui. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, né, na antiguidade, os livros eles eram escritos assim, em rolos. E aí o sacerdote Ilquias ficou curioso, né, e começou a abrir aquele rolo e começou a ver do que se tratava aquilo. Começou a ler, começou a ler. Sabe o que era, gente? Era um livro da Bíblia. Naquela época, não tinha a Bíblia dessa forma como nós temos hoje, né? Os livros todos juntinhos. Foi quando a Bíblia começou a ser escrita. Então, os livros eram escritos em rolo, separadamente. E depois de um tempo, é que eles se tornaram um livro só. Isso é uma história que a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Mas o importante é, o sacerdote Ilquias pegou aquele rolo, viu que aquele rolo era um livro que falava da palavra de Deus, foi correndo levar para o rei Josias. Chegando lá, disse, Rei Josias, olha o que eu encontrei. O rei Josias pegou, fez a mesma coisa que o sacerdote Ilquias. Deu uma olhada. E aí eu te pergunto, o que você acha que ele fez? Alternativa A. Falou assim, não, que esse rolo tem coisas muito antigas, tem assuntos muito antigos, tá ultrapassado. Nossa, é do tempo dos meus tataravós. Não, joga isso fora. Ou ele pensou, um trecho da palavra de Deus, um livro inspirado por Deus. Não, eu quero ler. O que você acha? Muito bem, se você disse que foi a alternativa B. Ele pegou aquele livro e alguns estudiosos da Bíblia, alguns não, vários estudiosos da Bíblia dizem que acreditam que esse livro que foi encontrado nessa reforma foi o livro de Deuteronômio, que era um livro
que ajudou o rei Josias a viver melhor, ter uma vida melhor, não só ele, como o povo, ter uma vida melhor, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Essas três coisas. Então, o rei Josias pegou aquele rolo, chamou o povo e leu para eles. Leu para eles aquele livro para mostrar para eles como eles deviam agir, como eles deviam viver a partir de agora. Então, lembra? Três coisas. O livro os ajudou a viver melhor, a como viver melhor, a amar a Deus e como obedecer os seus mandamentos. E aí, ele leu aquele livro e a Bíblia diz, pessoal, que o rei Josias foi um ótimo rei. Ele não foi como o seu avô, como o seu pai e o seu avô, o rei Amon e o rei Manassés. Ele foi um ótimo rei. E mais, a Bíblia diz que ele foi um rei que fez o que era reto aos olhos de Deus e que o povo o acompanhou. O povo também fez o que era reto aos olhos de Deus durante o reinado do rei Josias. Ele reinou mais ou menos durante 31 anos e a Bíblia diz que depois dele não houve nenhum rei lá em Judá tão bom quanto ele. Olha só, e ele era um menino de 8 anos quando assumiu o seu trono. Para a gente já caminhando para o finalzinho, eu gostaria que nós pensássemos sobre três coisas muito importantes que a gente pode aprender. Eu e você, não só você. Eu e você podemos aprender com o rei Josias. O primeiro deles é a gente ouvir, prestar atenção naquelas pessoas que são os nossos conselheiros, aquelas pessoas que Deus colocou próximas a nós para nos aconselhar, para nos orientar. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender com o rei Josias. Nós devemos sim ouvir, prestar atenção naquelas pessoas que nos amam e querem o nosso bem. E principalmente se essas pessoas nos levam para o caminho de Deus, né? Nos conduzem a aprender mais sobre a palavra de Deus. O segundo ponto é, assim como o rei Josias fez, ele leu a palavra de Deus, nós também precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos reservar pelo menos um pouquinho de tempo, se possível todo dia. O melhor seja que seja todo dia. A palavra de Deus diz que a gente precisa meditar na Bíblia, né, na palavra de Deus, de dia e de noite. Então, nós precisamos encontrar um tempinho para ler todos os dias a palavra de Deus. Seja um versículo, seja dois, seja um capítulo, né? Há dias que a gente vai poder ler mais, há dias que vamos poder ler menos, mas essa é a segunda lição que o rei Josias nos ensina. Nós temos que ler a palavra de Deus. E a terceira lição é, além de ler, nós devemos praticar a palavra de Deus, nós devemos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos procurar sim, eu e você, fazermos o que é certo diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Assim como o rei Josias fez. E hoje, após tantos anos que ele se passou, ele ainda é um exemplo para mim e para você. Eu espero que essa história, que essa lição que o rei Josias trouxe para mim e para você hoje, fique guardadinha aí na sua cabeça e te ajude a seguir melhor a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora pedindo para que Deus nos ajude a sermos como o rei Josias foi. Então, mais uma vez, feche os seus olhos e fique bem quietinho orando junto comigo. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, de ouvir, ó Deus, sobre um rei que se preocupou, que mudou a história do seu povo, porque seguiu o Teu caminho, porque quis, ó Pai, conhecer mais da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos como o rei Josias, que nós possamos ouvir as pessoas que gostam de nós, que nos amam e que nos mostram a Tua Palavra, que nós possamos ler diariamente um pouquinho da Tua Palavra para sabermos mais sobre o Senhor.
e que também possamos praticar, que além de conhecer a Tua palavra, que possamos colocá-la em prática na nossa vida, procurando fazer o que é correto. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar para vocês um versículo que eu aprendi, que eu decorei quando eu tinha 11 anos. É um versículo que talvez muitos de vocês até já saibam de cor, mas que é sempre bom a gente relembrar. Ele está lá em Salmo 119, o Salmo 119, no versículo 11. Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos repetir? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. É isso, pessoal. Foi mais uma vez um prazer poder estar aqui com vocês, contando essa história. E até a próxima!